Ai, não podem ver, eu não posso começar a ver estes vídeos porque depois começo aqui a pensar e só me apetece falar sobre este assunto. Depois não sou eu que vou falar, é quem sabe. Temos uma moderadora, senhoras e senhores. Se vocês soubessem, já vos vou dizer quem é. Para já, vou introduzir com grande dignidade o primeiro debate do nosso dia. E reparem, até me vou sentar, porque ela também está sentada, e ninguém cruza as pernas como a nossa moderadora. Estão curiosos para saber quem é? Fiquem por aí. Para já, se o nosso corpo é 70% de água, o planeta também está coberto por 70% de água. É quase a mesma proporção, mas quase. Porquê? Porque é certo de que toda essa água, apenas uma ínfima percentagem é correspondente à água doce. Quão ínfima? Praticamente 1%. Não é impressionante? Bom, isto só mostra que o nosso recurso mais valioso é muitíssimo escasso. Até 2050, a humanidade deverá atingir os 9 bilhões de habitantes para a mesma quantidade escassa de água. É verdade. Geri-la será obviamente fundamental para a sustentabilidade do planeta, mas também da própria vida humana. A importância da água na sustentabilidade ambiental é, por isso, um tema absolutamente certeiro para abrir as conferências deste primeiro dia do Water. O debate será moderado pela extraordinária e incrível Cristina Esteves e vai ter com ela também extraordinários convidados que estamos muito curiosos para os ouvir. Contamos com o presidente da ADN, Nelson Lage, Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, João Menezes, o secretário-geral do Business Council for Sustainable Development e ainda a diretora executiva da Associação Natureza Portugal e Worldwide Fund, Ângela Morgado. Senhoras e senhores, Cristina Esteves, uma salva de palmas para a Cristina, por favor. Obrigada, Filomena. És sempre fantástica. Muito obrigada. Olá, viva. Muito bom dia. Bem-vindo. É um gosto estar consigo e também com as pessoas que estão aqui neste espaço, porque estamos em formato digital, estamos ainda em pandemia, infelizmente os números estão a subir e, portanto, as regras impõem-se mesmo. Conferências em formato digital, em que algumas pessoas juntam-se a nós por videochamada, outras estão aqui juntamente comigo. E passo a apresentar, aliás, a Filomena já disse quem são os meus convidados para este primeiro painel destas conferências. Nelson Lage, que está aqui comigo, Nuno Lacasta, que se junta a nós por videochamada, também o João Menezes, que também está lá longe, mas vai participar neste debate e com muito gosto, e ainda uma mulher, claro está, Ângela Morgado. Olá, viva, muito bom dia. Hoje, o primeiro debate não poderia deixar de ter este tema, aliás, coloca logo uma pergunta: qual a importância da água na sustentabilidade ambiental? Eu vou colocar uma pergunta a todos e peço que sejam sintéticos relativamente a esta questão, que é a palavra sustentabilidade, e que peço por si, Nelson Lage, a palavra sustentabilidade vende bem, mas eu pergunto se há realmente uma preocupação efetiva das indústrias, das empresas, das pessoas, do Estado e dos organismos. Muito obrigado, Cristina. Antes de mais, bom dia a todos. É um prazer estar aqui neste evento com este cenário. Eu queria começar aqui só por referir uma frase que eu vi ontem no final da apresentação, que é que todos contam como cada gota e sem água nada existe. Ou seja, isto basicamente resume aquilo que é a importância de estarmos todos envolvidos, estarmos todos focados neste desígnio. A água em si faz parte de todo este processo e é crucial para que todo este processo de transição energética se leve a cabo. A ADN tem, desde 2016, apostado na componente de eficiência hídrica, trabalha exclusivamente a componente de eficiência hídrica, tem trabalhado numa lógica de sensibilização junto ao consumidor, tem trabalhado numa lógica de constituição de parcerias e vai ser lançado hoje à tarde a rede de compromisso que envolve todos os stakeholders desta área, por isso tem envolvido também todos estes stakeholders, tem participado em projetos europeus na definição também de novas skills, novas ferramentas ao nível profissional, tem feito imenso trabalho nestas áreas e tem tido um contacto muito grande com o setor. O setor, do ponto de vista da eficiência hídrica, está muito mais sensibilizado. Nós lançámos o Aqua Mais, um sistema de certificação para a área do residencial, que tem tido uma boa adesão. Vamos lançar para a vertente também dos hotéis. Estamos a trabalhar em vários domínios, por isso estamos a trabalhar porque sentimos que o setor se preocupa e o setor nos procura. Sim. Por isso penso que há uma maior sensibilização para esta temática.
há uma maior preocupação para a questão da eficiência hídrica, do uso e da gestão racional Já vamos deste falar mais bem. em pormenor relativamente à eficiência hídrica, que já está a entrar no léxico da maioria das pessoas. Nuno Lacasta, a mesma questão para si. Há realmente uma preocupação efetiva sobre esta temática, porque realmente a palavra sustentabilidade vende muito bem. Bom dia. Sim, é verdade. Hoje há uma maior sensibilidade, hoje há uma maior consciência sobre... Estou-se mal. Muito mal. Nuno, estamos com alguma dificuldade, eu pelo menos estou com alguma dificuldade em conseguir ouvi-lo, julgo que terá o microfone ligado. Vamos ouvi-lo outra vez? Agora Estas bem. são as circunstâncias e algumas das vicissitudes realmente das videochamadas acontece com alguma frequência, mas o que importa é estarmos todos juntos a debater esta questão e vamos com certeza conseguir falar consigo em melhores condições, mas vou tentar ouvi-lo novamente. Nuno. Agora ouvem? Agora já ouço. Peço desculpa então. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Este é um evento que me parece muito importante neste momento. Respondendo à pergunta, sim, hoje existe maior consciência, hoje existe maior sensibilidade para os problemas, para os desafios no uso da água. Obviamente também as pessoas têm a noção de que as alterações climáticas estão a causar hoje já impactos na disponibilidade da água para todos. Temos mais períodos de seca, temos menos chuva, temos se calhar uma estação de chuvas que concentra praticamente a precipitação ao longo do ano e o resto do ano é na prática um ano seco. É verdade que temos zonas muito diferenciadas no país, mas em geral temos um contexto crescente de escassez. Onde eu acho que temos desafios grandes pela frente tem a ver com o passar da noção à ação. Todos agora diz stakeholders, temos que melhorar e poderei depois mais adiante dar vários exemplos que acho que faz sentido sistematizar aquilo que está em cima da mesa do ponto de vista de regulação, do ponto de vista de utilização da água, do ponto de vista de projetos, mas sobretudo ter consciência de que estamos num contexto de escassez, que não é um contexto que seja temporário e essa escassez tem que ser enfrentada como uma grande prioridade da nossa sociedade e ainda para mais num país como o nosso, que depende, por exemplo, de água que escoa pelos nossos rios vindos de um país vizinho, no caso da Espanha, sendo nós um país ajusante. Portanto, consciência clara, a ação, temos que melhorar bastante. Muito bem. Ângela, a mesma questão, vende bem, mas há a preocupação nomeadamente das empresas. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui à organização deste fórum. Cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz e se calhar começo por uma palavra que eu vi ontem aqui à noite. Ele disse que o Alentejo não se vive, mas sente-se. E eu penso que a sustentabilidade é exatamente a mesma coisa. Não é um conceito, não é algo transcendente, não se sente-se. Tem que se sentir. E como é que se sente a sustentabilidade? Sente-se por uma questão de intuição, de emoção, de ligação com a natureza. Se nós não explorarmos toda essa ligação emocional das pessoas com a natureza, elas nunca vão mudar. Como é que isso se explora? Primeiro, temos que dar informação às pessoas sobre o verdadeiro estado dos ecossistemas, o verdadeiro estado de saúde do nosso planeta, que está em declínio. Por exemplo, é nos ecossistemas de água doce que existe o maior declínio, segundo a WWF, a organização a que eu pertenço. 83% de toda a biodiversidade que está associada aos ecossistemas de água doce decresceu desde 1970. As pessoas só conseguem ligar-se e proteger um recurso desde que estão informadas do seu estado e por esta ligação emocional que é muito presente. As pessoas procuram a água. Eu diria que cerca de 90% a 95% das pessoas vivem perto de zonas costeiras ou do mar, Sim. ou Aliás, de rios ou nota-se em de Portugal, lagos. não é? Porquê? Porque isso é que inspira as pessoas. As pessoas precisam de ser inspiradas pela natureza para se ligarem, para depois mudarem o seu comportamento. Não existe muitas vezes a consciência por parte das pessoas, embora já se vá tendo essa consciência, mas mesmo sabendo que os recursos são limitados, continuam a agir como se fossem ilimitados. Eu tenho, a WWF lançou um estudo este mês, no dia 18 de maio,
em que esse estudo media a opinião pública e a relação com a natureza, e isso está de facto a mudar. Nesse estudo dizia-se que as pessoas hoje em dia já procuram produtos mais sustentáveis, Sim. são capazes de alterar o seu comportamento e procurar escolher produtos mais amigos do ambiente. Dizia-se também que nesse estudo as pessoas organizam-se através dos mídias sociais para movimentos na rua, para passar a mensagem de proteção do planeta. Organizam-se também para assinar petições, para mostrar aos nossos líderes, aos nossos governantes, às nossas empresas, que nós queremos um futuro mais sustentável. Porque isto é de facto uma questão fundamental. A água, por exemplo, é um dos elementos da natureza que mais pode ter expressões para o bem-estar humano, porque ela, por exemplo, acarreta em si inundações, secas, escassez, ou seja, todos estes fenómenos climáticos que as pessoas sentem é por intermédio da água. E por isso eu discordo, e esse estudo tem bastante interesse porque mostra realmente que hoje em dia as pessoas querem um planeta mais sustentável. Já chega daquilo que se passou até aqui. Nós todos temos que mudar o nosso comportamento e as pessoas estão dispostas a isso. Claro. João Menezes, a mesma questão também para si. Ok, olá, bom dia, eu espero que me estejam a ouvir em condições. Estamos a ouvi-lo, João. Do país com muita água à volta, ótimo, excelente, ok, mas nem sempre a ligação ajuda. Muito bem, então, também cumprimentando os meus colegas de painel e quem nos está a seguir, agradecendo o convite, dizer que reiterar aquilo que já foi dito. Primeiro, obviamente que a água tem uma importância capital, porque permite a sobrevivência de qualquer ser vivo, inclusive é nós, evidentemente, equilibra a biodiversidade dos ecossistemas, regula o clima do planeta e é a base do desenvolvimento económico. Porque ela serve, por um lado, não só para o nosso consumo, mas também é a base da agricultura, como o Alqueva bem sabe, e é a base da generalidade das indústrias. Só os oceanos, para termos uma noção, concentram 80% da vida na Terra, absorvem 90% do calor, fornecem 50% do oxigênio, para além do manancial imenso de recursos para a indústria da pesca, para a aquicultura, para as energias renováveis, para a farmacêutica, a biotecnologia, cosméticos, minérios, servem de meio de transporte, para atividades de lazer, tal como o Alqueva. Enfim, é um sem fim de derivadas que nós tiramos dos recursos hídricos. Agora, o que eu noto, e respondendo diretamente à pergunta, eu estou absolutamente de acordo com a Ângela, no sentido em que os consumidores hoje, os cidadãos hoje, não estão mais disponíveis para a pegada, ou para não dizer o crime, mas a pegada que nós temos tido ao longo do século XX, que tivemos ao longo do século XX e que os nossos meios de produção e consumo tiveram ao longo do século XX, e todos hoje pretendemos fazer do consumo um ato de cidadania, se isso não for demasiado complexo. Todos, através do consumo, se pudermos ter um impacto no planeta positivo, procuraremos tê-lo. E do lado das empresas, as opções são, do lado da oferta, as opções são cada vez mais vastas, porque os consumidores assim o desejam, mas também porque o regulador assim o exige e porque os investidores assim o exigem. Só dando aqui duas notas sobre esse tema das empresas. A primeira para dizer que 2/3 das empresas que reportam informação de caráter não financeiro, que se chama informação relacionada com a sustentabilidade das suas operações, 2/3 sinalizam a água como sendo um dos elementos críticos para as suas operações e um dos elementos de maior risco caso se configure a escassez. E, portanto, digamos que no manancial de matérias-primas com que as empresas trabalham, a água aparece como uma das principais ao longo da cadeia de valor. Sem ela, nós não teríamos o desenvolvimento económico, já disse isso, que temos hoje. Por outro lado, nós temos cerca de 2 mil milhões de pessoas com situação de escassez de água, de acesso à água, isso é cerca de 1/4 da população mundial, e nós temos cada vez mais empresas a procurar ter um impacto regenerativo nos ecossistemas. Só para dar 2 números, a produção de 1 litro de leite obriga, em média, segundo a FAO, ao consumo de 1000 litros de água. A produção de uma t-shirt de algodão obriga ao consumo de 2.700 litros de água, uma t-shirt de algodão. Ora, 2.700 litros de água é o consumo médio de uma pessoa ao longo de 3 anos. As empresas já perceberam que este risco é um risco enorme de disrupção das suas cadeias de valor por escassez e que não é possível
nós de ânimo leve encararmos estes números, estes rácios de uma t-shirt de algodão ter este tipo de impacto de 2.700 litros de água. E, portanto, o preço de uma t-shirt tem hoje que refletir a escassez da água, por exemplo, e o consumidor tem que ser informado do impacto hídrico, tem que se fazer aquilo que se chama calcular a pegada hídrica dos produtos e dar essa informação ao consumidor para que o consumidor, e termino aqui, possa fazer do consumo um ato de cidadania. Mas para isso é preciso informação, é preciso que as empresas calculem a pegada hídrica ao longo da cadeia de valor e passem essa informação ao consumidor final e ao regulador e ao investidor e aos outros stakeholders todos. E como digo, a maioria, ou muitas eu vejo já estarem muito empenhadas nesse cálculo, fazer esse life cycle assessment, porque sentem que o seu negócio depende desse recurso e que pode ficar em risco o negócio se o não fizerem, se o não preservarem. Exatamente, e ao fim e ao cabo tem que haver também uma cidadania sustentável por parte de todos, quer a nível individual, quer coletivo. Agora lanço também um desafio a todos. A União Europeia quer a neutralidade carbónica em 2050. Em termos genéricos, peço-vos 5 ou 6 exemplos, tudo muito genérico, 5 ou 6 exemplos que podem contribuir para a concretização dessa ambição. Nelson. Bem, eu começaria por referir que a gestão dos recursos de forma eficiente é crucial, ok? A água realmente, a procura para água é infinita, mas a água não é, por isso devemos começar pela gestão dos recursos e devemos passar à ação dessa gestão. A ADN tem um sistema que é um exemplo, não é? O Aquamais é um exemplo disso mesmo. A maneira que ajuda a identificar o nível do uso da água nas casas, nas empresas, e depois a seguir aplica medidas, sugere medidas de otimização. Parece ser pouco, mas não é. Ou seja, ajuda na gestão desse próprio recurso. Eu ficaria por este exemplo, que é aquele que está mais diretamente relacionado com a atividade da ADN. Haverá muitos mais, mas certamente os meus colegas nas suas áreas ajudarão aqui a completar. Por isso mesmo é que eu pedi 5 ou 6 exemplos para conseguirmos concretizar esse objetivo. Nuno Lacasta, dê-nos uma das ideias que poderá ser valorada para a concretização desta ambição. O objetivo da descarbonização é um objetivo absolutamente central do mundo, da Europa e de Portugal. Nós tivemos grandes avanços na última década e meia em termos de energias renováveis, somos um dos países com maior percentagem de energias renováveis na geração de eletricidade e estamos já numa nova vaga, por exemplo, através da instalação de parques solares mais energia eólica. E nesse sentido estamos em boas condições para, de facto, descarbonizarmos. Mas, se me permitir, deixe-me voltar um bocadinho à água, porque eu acho que ficou aqui há pouco, se calhar, por falar um pouco num contexto que é muito importante nós percebermos. Uma coisa é dizermos que as pessoas estão mais cientes, as pessoas querem mudar comportamentos, existem tecnologias para tal, mas deixem-me fazer um bocadinho um diagnóstico em 2 minutos, porque não há nada como nos recordarmos aqui dos desafios. As alterações climáticas estão claramente a pôr em causa o uso dos recursos e a disponibilidade de água. E se pensarmos que, historicamente, as utilizações de água foram sendo feitas sem pensar na água disponível, em muitas circunstâncias, porque Portugal, historicamente, é um país com alguma disponibilidade, apesar de tudo, o que nós verificamos é que a pressão na utilização da água está a crescer e a sua disponibilidade a diminuir. E por isso, primeiro à cabeça, obviamente, mais eficiência. Os exemplos que nós vemos na agricultura, na eficiência, são absolutamente fundamentais se queremos continuar este caminho de uma espécie de renascimento da agricultura no nosso país. Na área da indústria, precisamos de, definitivamente também, ser capazes de assegurar que o tratamento da água, que é descarregada tipicamente nos rios, é de tal forma gold standard, é de tal forma capaz que não pomos em pressão os rios. Começámos pela primeira vez em Portugal há uns anos atrás a licenciar, a autorizar descargas ou captações em função da capacidade de recepção daquilo que se chama capacidade de carga dos rios portugueses, o que é, aliás, uma inovação também na Europa. Temos um enorme desafio ao nível, por exemplo, do recarregamento das águas subterrâneas, dos aquíferos. O exemplo que a Sra. Ministra há pouco referiu do Algarve aliás, bastante central nessa matéria, e isso o que quer dizer é que sempre temos que ser capazes de fazer algo que é
muitas vezes difícil no nosso país, que é ligar pontas, ou seja, pôr várias regiões a colaborar umas com as outras, pôr vários sistemas até de armazenamento de água a colaborar uns com os outros. Não há outra região no Alentejo onde isso não seja mais essencial. Estamos já no terreno com vários projetos nessa matéria. Eu, aliás, um parênteses, se me permitem dizer isto, em grande rigor o sul do país tem estado em permanente escassez e mesmo alguma seca desde há mais de uma década, e depois há aqui períodos em que temos algum alívio. Mas a verdade é que as secas em anos recentes teriam sido catastróficas não tivéssemos o Alqueva. E, portanto, tanto debate que, aliás, ainda hoje o Alqueva vem sendo alvo de, mas a verdade é que o país seria outro. A seca seria, com toda a certeza, catastrófica. Teríamos visto imagens como as da Califórnia ou da Austrália, ou mesmo de Espanha, não fosse o projeto do Alqueva. Mas deixa-me dar-vos nota, o desafio é enorme. Deixa-me reportar-vos que, ao abrigo da avaliação da qualidade das águas no nosso país, que é feita de 5 em 5 anos, estamos a reportar este ano que a qualidade das águas no nosso país tem sofrido alguma degradação em alguns rios, em algumas massas de água, como nós chamamos, e por isso temos que fazer melhor, temos que planear melhor o uso da água, temos que monitorizar melhor precisamente o consumo, temos que fazer um estudo que estamos, aliás, a levar a cabo sobre as disponibilidades no país e dizer, em função da água que está disponível, é esta quantidade de licenças, de autorizações que podemos dar, e se calhar vamos ter que afinar umas em baixa. Temos que trabalhar mais na reutilização de água, muito importante. Reutilizamos menos de 2% em média, quando aqui a vizinha Espanha às vezes chega a 12% e temos por isso um objetivo de 20%. E para finalizar, Nuno, Vou terminar, temos que ter mais eficiência do uso da água na agricultura e na indústria e também no setor urbano. E finalmente temos de facto que continuar a assegurar que a sensibilização dos diferentes públicos não se fica apenas pela mensagem da importância, mas que tem que passar para a mensagem da ação. Obrigado. Muito bem. Ângela, uma ou duas ideias sobre como concretizar a neutralidade carbónica. Como é que se pode chegar até lá? Eu diria que... Pela sua capacidade de síntese, o Nuno ultrapassou um bocadinho mais essa capacidade de síntese. Vou tentar ser muito sintética. A água tem um papel fundamental no cumprimento dos objetivos de adaptação às alterações climáticas. Porquê? Nós dizemos na WWF que é a forma mais económica e mais eficiente é promover a resiliência dos ecossistemas fluviais, a gestão hídrica, uma boa gestão e responsável gestão da água, é a forma mais económica que nós temos de prevenir as alterações climáticas. Isto porquê? Porque esses fenómenos climáticos extremos que têm vindo a acontecer, com uma boa qualidade dos ecossistemas fluviais e uma boa gestão da água, vão ter tendência a diminuir. Pântanos, rios, aquíferos em bom estado sustentam a procura humana por água, ou seja, previnem a escassez, que é algo que, por exemplo, Portugal e todos os países da zona do Mediterrâneo vão ser realmente afetados por uma escassez hídrica, devido àquilo que já se falou, os meus colegas de painel já falaram sobre a questão das alterações climáticas associadas a verões mais longos, menos precipitação. Esses rios e esses corredores de água em bom estado permitem reduzir o impacto das inundações, permitem promover o armazenamento da água natural, que é a água que nós precisamos em aquíferos, e apoiar uma biodiversidade ameaçada, ou seja, quanto mais nós investirmos na recuperação dos ecossistemas ribeirinhos também, desses serviços que a natureza nos oferece, nós não pagamos por eles, mas que são extremamente importantes, não são só as matérias-primas, é a regulação do solo, é a regulação climática, ou seja, os ecossistemas de água em bom estado providenciam todos estes sistemas e isso é garantia de que os contribuintes, os nossos governos, não precisam de investir tanto em termos financeiros noutras soluções. Portanto, é fundamental que se olhe para a água com este papel muito importante que tem em toda esta questão das metas europeias e nacionais para a neutralidade carbónica.
E João Menezes, peço-lhe também uma ou duas ideias para se concretizar esta grande ambição por parte da União Europeia. Por exemplo, e dando-lhe alguns exemplos também, por exemplo, as medidas de choque, que muitas vezes são utilizadas, que ultrapassam, são medidas para tentar a sensibilização, mas que muitas vezes só se consegue dessa maneira. Lembro, por exemplo, o facto de começarmos a pagar pelos sacos de plástico. No início houve imensa contestação e agora já é usual as pessoas não pagarem esses sacos e estarem a reciclar, portanto contribuíram para a sustentabilidade. Sim, sem dúvida. Nós precisamos da convergência de uma série de medidas. Há pouco eu referia a ideia de pagarmos a escassez da água, a ideia de pagarmos os serviços de ecossistema que agora a Ângela referia, a ideia de uma taxa de carbono, enfim, todo o sistema de incentivos, de penalizações, política fiscal, tem que ser revisto no sentido da sustentabilidade. Dizer que nós, recentemente, o BCST Portugal e a McKinsey apresentaram um estudo que, se nada for feito em contrário para mitigar as alterações climáticas que se prevêem, Portugal enfrenta até 2050 6 meses de seca por ano. Ora, 6 meses de seca por ano vai ter um impacto enorme na agricultura, no turismo e em muitos outros setores e na nossa qualidade de vida, obviamente, ao fim do dia é isso que importa. Mas então, ainda às duas ideias, nós temos todos a noção, penso, que entramos na década derradeira, esta década até 2030, para cumprir 3 ou 4 referenciais, 3 ou 4 mapas fundamentais para a sustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento futuro, para termos um planeta equilibrado em 2050, sendo 2 desses mapas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que são 17 objetivos, como sabem, e outro desses mapas, o Pacto Ecológico Europeu, que em si também concentra os objetivos do Acordo de Paris, que é um outro mapa e que tem mais diretamente a ver com o clima, como diz, e com as alterações climáticas. Indo aos 10 pilares do Pacto Ecológico Europeu, e não se assuste que eu não irei a todos, a água é fundamental para uma série deles. O primeiro deles é a neutralidade carbónica, o segundo é as energias renováveis, o terceiro é a economia circular, há pouco o Nuno referia isso, o quarto é o zero poluição, toda a poluição vai desaguar na água, quer a da agricultura, quer a da indústria, enfim, quer a do uso doméstico. O quinto pilar do Pacto Ecológico Europeu são os ecossistemas e a biodiversidade. O sexto é a agricultura verde, o sétimo a mobilidade. Eu não vou aos outros 3. Ora, todos estes 7 pilares base do Pacto Ecológico Europeu, que é o principal motor de emprego e de desenvolvimento da União Europeia, assim apresentado pela Comissão Europeia, pela nova Comissão Europeia, para a década, estes 7 pilares dos 10 principais, todos eles assentam fortemente no recurso à água. A agricultura, por exemplo, todos temos a noção que a PAC, a Política Agrícola Comum, concentra 1/3 do orçamento global comunitário, 1/3 de todos os recursos financeiros europeus. Ora, a agricultura, para este quadro financeiro plurianual, 21-27, está a passar por uma profunda reestruturação, a PAC, e as diretrizes e os incentivos que vamos ter ao longo da década vão procurar estar alinhados com estes objetivos do Pacto Ecológico Europeu de zero poluição, de proteção dos ecossistemas e biodiversidade, promoção das energias renováveis e, por exemplo, vamos procurar ter muito mais eficiência hídrica, como também já se dizia há pouco, tendo uma agricultura inteligente, primeira ideia, usar a tecnologia em nosso favor, seja na agricultura, seja, enfim, em todas as outras derivadas que eu mencionei. A tecnologia não é um fim em si mesmo, mas pode ser um meio muito eficiente e muito eficaz para a sustentabilidade, para promover a sustentabilidade. E por outro lado, vamos ter também uma agricultura que tem que se respeitar cada vez mais os ciclos naturais, cada vez mais biológica, para usar a expressão própria. E a outra ideia é esta, é nós procurarmos olhar para a agricultura intensiva e que tem sido objeto de notícias recentes, dados os desequilíbrios não só ambientais, mas também sociais, e termos a disponibilidade e a criatividade para aproximar mais daquilo que são os ritmos da natureza. Sim. E daquilo que são, como dizia também a Ângela, as emoções e o carinho que as pessoas têm pelos espaços naturais, que se ficam à mercê de sistemas ou metodologias demasiado industriais ou demasiado extrativas,
terão uma vida curta. Claro, e essa é uma matéria que vamos abordar aqui ainda esta manhã, neste fórum que debate exatamente a sustentabilidade. Também uma das situações que são essenciais, Nelson, é também a criação de uma lei de bases do clima que se espera que veja a luz do dia ainda este ano. Agora, o Nuno e o João falaram da questão da eficácia hídrica. E agora centro-me aí, nesta matéria consigo, colocando-lhe a questão como é que é possível combater os desperdícios hídricos e como atacar a eficiência hídrica no seu todo. Como eu referi, a ADN trabalha esta componente de eficiência hídrica. Há aqui um potencial enorme na poupança. Estamos a falar de cerca de 30% a 50% do consumo de água nas casas, ou seja, conseguindo por isso, desta maneira, podemos vir a ter edifícios bem mais inteligentes. Existe também aqui a possibilidade de termos uma redução de 20% na própria fatura, porque há aqui um potencial enorme nesta gestão mais eficiente dos recursos. Nós, através do Aquamage, realmente o que fazemos é analisar e propor medidas. E são múltiplas. E medidas essas que irão contribuir para que nas nossas casas, nos hotéis, nas nossas empresas, podemos aplicando essas medidas. E dê-me um exemplo ou dois dessas medidas. Desculpa. Dê-me um exemplo ou dois dessas medidas. A própria atenção de termos a tecnologia adequada em casa, o caudal da água. Existem múltiplas coisas mínimas que podemos fazer em casa, da mesma maneira que já fazemos para a eletricidade, o apagar a luz, o ter equipamentos mais eficientes na água, aplica-se o mesmo conceito. É exatamente o mesmo conceito, simplesmente não se fazia no passado e agora começou-se a fazer de forma muito mais consciente. Por isso há aqui um potencial muito grande de poupança associada à gestão mais eficiente dos nossos recursos e do recurso hídrico. Muito bem. Nuno, volto novamente a si. Falou-me também na questão da eficiência hídrica e eu pergunto-lhe se por parte da Agência Portuguesa do Ambiente ou de outras entidades se está quantificado o desperdício de água em termos nacionais. Sim, está em várias áreas. Aliás, acho que vale a pena falarmos então um bocadinho sobre aquilo que se chama o ciclo urbano da água, isto é, a água nas nossas casas. Se é certo que Portugal é um exemplo internacional de ter conseguido numa geração ter níveis de acesso à água e qualidade à água de primeiro mundo, 7 mil milhões de euros investidos, temos hoje de facto água de qualidade em todas as nossas casas, ao nível dos países mais avançados, não é menos verdade que ainda temos alguns desafios, e um desses precisamente é o desafio das perdas de água. Cerca de 30%, ou sobretudo na distribuição final, isto é, nos últimos metros de canalização, quando chegam aos consumidores, temos cerca ainda, em média, de 30% de perda de água. Água que é desperdiçada, que é paga, mas que é desperdiçada. Temos que fazer melhor aí, temos que investir precisamente na recuperação dessas canalizações e na eficiência desses sistemas. Mas no total nacional, para termos uma noção, quanto é que foi, a nível anual e a nível nacional, quanto é que se desperdiça de água por onde está a ser utilizada? Justamente na casa dos 30%. E, portanto, e isso representa quanto? Isso representa quantos milhões de metros cúbicos? Em termos de hectómetros cúbicos não lhe posso responder, mas posso lhe dizer que são números, em regra, 2 a 3 vezes superiores daqueles países com os quais nos comparamos. E, portanto, o desafio de investimento nas redes de distribuição aqui é muito, muito central. Outro desafio que temos, e em parte explica este das perdas de água, tem a ver com o facto de termos muitas entidades gestoras, fizeram um grande trabalho, é verdade, mas se calhar temos demasiadas pequeninas que não têm escala e capacidade depois de investir nesses mesmos sistemas. E por isso há um processo de agregação de entidades gestoras para ganhar escala e massa crítica, que é muito importante. Outra coisa que ajuda a ter menos eficiência e a ter alguma poluição é o seguinte: como já sabemos, estamos a verificar cada vez mais situações daquilo que se chamam as cheias rápidas. As alterações climáticas trazem fenómenos climáticos extremos. E essas cheias rápidas também provocam depois, se quiserem, uma sobrecarga dos sistemas de drenagem e misturando as águas residuais com a água da chuva. É aquilo que se chama precisamente as águas pluviais. E temos que, por isso, criar redes que separam a rede de esgotos da rede de escoamento em situações de cheias das águas pluviais, para não baralhar isto tudo e depois poluir acidentalmente os nossos rios. E finalmente,
Também temos que estudar, em algumas regiões, e o Algarve é um exemplo que já é conhecido, estratégias de dessalinização. É um tema que tem que ser muito bem estudado para não criarmos elefantes brancos. A Espanha, por exemplo, tem várias centrais que não funcionam há vários anos, que são muito caras, recorrem a muita energia, mas precisamente centrais de salinização com energias renováveis, por exemplo solares, é algo que temos que estudar e estamos já a fazê-lo. Muito bem, e agora, Ângela, vocês têm, a WWF tem uma preocupação grande relativamente à pegada hídrica para as empresas. Essa, obviamente, é uma das maiores diferenças também em relação ao pressuposto da ADN, como é óbvio. Agora, eu pergunto-lhe, pedindo-lhe casos práticos relativamente à responsabilidade das empresas, nomeadamente as grandes multinacionais que sabem, aliás, como já foi dito aqui, inclusive é por si, existe realmente um grande nexo de causalidade entre as vendas e a sustentabilidade. Lá está, a palavra vende bem. Portanto, eu agora pergunto-lhe e quero que me dê exemplos de boas práticas das empresas que demonstram realmente esse nível de responsabilidade. Muito bem, nós temos trabalhado com empresas, a WWF tem um programa global de água muito estruturado em que tem 3 vertentes. Por um lado, trabalha com os consumidores e faz recomendações para os consumidores sobre como otimizar o uso da água. Depois, recomendações para os governos, tem tudo a ver com o cumprimento da Diretiva Quadro da Água, com o restauro dos ecossistemas, monitorização, e depois trabalha com as empresas no sentido, primeiro, de analisar qual é a sua pegada hídrica, depois de dizer-lhes qual é o risco hídrico que está associado ao seu negócio, porque isto é extremamente relevante num futuro que tem menos água. Tem efetivamente menos água ao nosso futuro e, portanto, nós temos trabalhado com as empresas para elas mudarem, para fazerem aquilo que nós chamamos de parcerias de transformação. O seu próprio negócio e terem em conta este risco hídrico, esta pegada hídrica e tentarem gerir melhor o recurso. Como é que as empresas estão a fazer isso? Eu vou dar 2 exemplos em Portugal. Nós temos um projeto na Serra do Caldeirão, que é um projeto muito interessante, que acho que combina aquilo que nós temos vindo a dizer. É preciso parar a perda de biodiversidade e restaurar a natureza. Há uma meta até 2030 de 30% de restauro, parar essa perda de biodiversidade. Esse projeto é financiado por uma fundação, pela Fundação Coca-Cola, portanto uma grande multinacional, e o que é que ele faz? Ao recuperar a floresta de uma área que foi ardida, os grandes incêndios na Serra do Caldeirão, ele beneficia o ciclo hídrico. Sim. Ou seja, o que nós dizemos é, restaurando a paisagem, restaurando a parte florestal, nós podemos beneficiar o ciclo hídrico e devolver água à natureza. E esperamos devolver muita água à natureza naquela zona pelo benefício da parte florestal. E há também isto é um exemplo do que é que as empresas podem fazer. De empresas, por exemplo, como a Levis ou a Coca-Cola, portanto, que têm tido exatamente essa preocupação. Não ouvi muito bem, peço. Há empresas, nomeadamente a Coca-Cola, a Levis, que também têm essa preocupação. Sim, e muitas outras. A H&M é outra das empresas que trabalha a nível global com a WWF, esse era o segundo exemplo. A H&M é uma empresa de moda, a moda, como disse o meu colega de painel, julgo que foi o João, gasta muita água, como deve calcular, para além da energia. A questão da água é 2.700 metros cúbicos de água por cada t-shirt, não é, que nós usamos. Portanto, é uma indústria que tem que se transformar no sentido de ter mais práticas responsáveis e, portanto, ao nível do negócio estão a implementar várias práticas mais responsáveis de água e, por outro lado, estão a investir, que lá está, em travar a perda de natureza, em rios emblemáticos na Europa e no mundo, para se conseguir fazer restauro ecológico e restauro da biodiversidade. Ou seja, as empresas têm quase que uma obrigação, por usarem os recursos, devem também ter uma compensação da pegada. Mas é isso que nós temos trabalhado com as empresas, é neste sentido. E há uma coisa que o setor da água, penso eu, tem que experimentar, tal como o setor florestal já experimenta, o setor das pescas já experimenta, que é metodologias de cogestão do recurso. É envolver todos os intervenientes em gerir responsavelmente toda a cadeia de valor e definir regras para a cogestão do recurso. Isso pode ser feito a nível local. Por exemplo, nós temos projetos de cogestão de pescarias,
como o polvo no Algarve, como o percebe na Berlenga, em que todos são envolvidos, inclusivamente os pescadores, e eles é que ditam as regras. A mesma coisa para a floresta, e é isso que o recurso água precisa neste país. É envolver todas as partes interessadas, todas as pessoas, as empresas, as instituições, Tem que haver as um ONGs, envolvimento de todos os que usam e fazer regras adaptadas àquela localização para gerir o recurso de forma responsável. E as empresas aí têm também um papel fundamental nestas iniciativas de gestão positiva do recurso. E João Menezes, sem esta questão da sustentabilidade, as empresas tornam-se menos competitivas? Sim, absolutamente. Quer dizer, não faltam hoje estudos de várias fontes a provar isso mesmo, de que a competitividade e a resiliência, se quisermos, das empresas, e já não é no longo prazo, depende do seu grau de sustentabilidade ou da sustentabilidade do seu modelo de negócio. Durante a pandemia, um dos estudos que foi publicado, feito por Harvard, foi precisamente o de analisar a evolução das bolsas dos Estados Unidos e também pelo World Business Council for Sustainable Development, as bolsas dos Estados Unidos e as bolsas da Europa, comparando os índices Standard & Poor's 500 ou Eurostoxx 600, que são os índices das bolsas convencionais, com cabazes de empresas, índices, digamos, sustentáveis. E as empresas que tiveram melhor performance foram aquelas, ou que menos má durante a pandemia, foram aquelas que são consideradas mais sustentáveis. Foram esses índices em que as empresas respeitam, cumprem, integram na sua cadeia de valor o que se designa de ESG, ou seja, os fatores ambientais, sociais e de governance. E é isso que torna uma empresa mais sustentável, o seu modelo de negócio e a sua cadeia de valor. Esses índices são cada vez mais, têm uma performance cada vez melhor face aos tradicionais, face à empresa média, digamos assim, ou que não respeita, não integra tão bem os ESG, o tema da sustentabilidade, porque os investidores já perceberam que tudo empurra, todos os ventos sopram nesse sentido e que, portanto, a competitividade futura e presente das empresas já se tece também dessa linha muito importante que é a linha da sustentabilidade. E agora só vou dar 10 segundos a cada um, lançando um desafio muito rápido, não posso dar mais do que 10 segundos. Numa frase, o que é que espera do Plano de Recuperação e Resiliência para o setor? Desculpa. O que é que espera do Plano de Recuperação e Resiliência? Ação, muita implementação, e a ADN irá dar o seu contributo nessa implementação. Nuno Lacasta. Uma Ação frase. rápida. Ação. Ângela. E nós esperamos que o Plano de Recuperação e Resiliência seja verdadeiramente verde, traga para Portugal um país mais justo e mais sustentável verdadeiramente. João Menezes. Sim, eu também que convirja com os outros referenciais que eu há pouco referi, o Pacto Ecológico Europeu, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tudo isto faça parte de uma mesma e única estratégia, de um mesmo e único horizonte, de uma visão mais verde e mais azul de futuro, e uma pequena nota dizendo que espero, de forma muito particular, que de facto se olhe com criatividade para a política pública, seja a política fiscal, seja a política de incentivos, que o próprio Plano de Recuperação e Resiliência materializa, mas também que se olhe para aquilo que se pede às empresas, por exemplo, mais transparência, mais reporte de informação não financeira, é algo que tem que acontecer e que deve acompanhar o novo sistema de incentivos. Meus senhores, minha senhora, muito obrigada por terem estado neste primeiro painel desta conferência sobre sustentabilidade. E Filomena Cautela, agora é contigo.